Bom, sejam todos muito bem-vindos. Galera, queria agradecer a presença aí de vocês. Quem está presente aqui comigo, nós somos em 24. Alexandra, Alice Maria, Alice Oliveira, a Alicia, Ana Alice, Aldísio, Jameson, Eduardo, Elícia, Francisco Jefferson, Gisele, Érica Jaiane, Israel Gomes, Kailane, Lissandro, Paulo Gustavo, Pedro Lucas, Priscila, Rebeca Naira, Rutiele, Samara, Tiago e Wilkson. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual, né? Infelizmente, porque a minha vontade já era estar presente com vocês. Aliás, a vontade de todo mundo. Mas vamos manter as esperanças. Deixa eu apresentar minha tela a vocês. Também, Aldísio, saudade de dar aquele boa tarde que já me rendeu cagaços na coordenação. Hoje, saudade também, lindinha. Cara, uma saudade de conviver com todos vocês. Era muito massa. Eu me divertia dando aula. Aqui nessas quatro paredes tá um saco. Tá um tédio. Mas é o que temos. Então, simbora. Olha só. Deixa eu mostrar o meu quadro de hoje para vocês. É esse aqui. Nós temos um assunto que é associação de resistores. Beleza? A aula de hoje, dia 19. Logo mais o link dessa aula gravada vai estar nesse nosso quadro virtual, que eu vou postar lá nas plataformas para vocês, no Google Sala de Aula, no WhatsApp e no Aluno Online, tá bom? Mas esse é o nosso assunto de hoje, associação de resistores. E aí eu vou ter que relembrar um pouquinho do que é resistores, já que é um assunto que nós vimos antes das férias, não é verdade? Podemos começar, todos me ouvindo bem, de boa. Quem não estiver me ouvindo, diz aí no chat. Simbora. Olha aí. Deixa ou não deixa entrar? Fala, Gleicinho. Seja bem-vindo. E aí, Douglas, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, cara. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Tô tranquilo, irmão. Na correria, né? Mas na paz, graças a Deus. Beleza. Vai começar 2 horas, né? Não, agora. Tô iniciando a gravação agora. Aqui. Douglas, pode me dar um feedback aqui da minha imagem? Posso sim. Como é que tá, hein, Douglas? A tua imagem ou eu? A minha imagem. É porque eu vou interpretar, sabe? Aí tá boa aí, tá aparecendo, tá ruim. Tá até o teu tronco, né? Até o teu umbigo. É. Tá aparecendo. Não, o teu umbigo não tá aparecendo, né? Porque você tá vestido, mas você entendeu. Certo. Obrigado, viu? Valeu, brother. Fica à vontade aí. Tranquilo. À vontade mesmo se fosse presencial, mas vamos lá. Obrigado, Gisele. Valeu, irmão. Simbora então, povo. Bom, como eu estava falando, nosso assunto de hoje é associação de resistores. Só que para nós darmos continuidade a esse conteúdo, galera, eu preciso relembrar a vocês o que é um resistor, que é um assunto que nós começamos a estudar antes das férias. Então, esse é o nosso quadro da aula que aconteceu no dia
27/5. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá aí, ó. A aula que aconteceu no dia 27 de maio. Aqui o link do YouTube dela. Esse quadro já tá lá, faz tempo, lá no Google Sala de Aula, no Aluno Online também. E foi precisamente nessa aula que a gente falou sobre resistência. O que é resistência? E o cara que mais contribuiu para esse estudo foi um cara chamado George Simon Ohm. Em homenagem a ele, a unidade de resistência leva o nome dele, que é Ohm. Né? Graças a ele, nós temos hoje em dia vários aparelhos eletroeletrônicos que usam resistência e que facilitam a nossa vida, como esses que vocês estão vendo aí. Cada um desses aparelhos, chuveiro elétrico, secador de cabelo, ferro de engomar, um forninho elétrico, uma chapinha, lâmpadas incandescentes, churrasqueira elétrica, tudo isso utiliza resistências. Então, o que é uma resistência? Resistência ou resistores? Os resistores são dispositivos criados com a função de pegar a corrente elétrica, de oferecer dificuldade para a passagem da corrente elétrica, como a gente viu. Douglas, desculpa incomodar. Não, incomoda não, pode dizer. A tua tela está sendo mostrada, está apresentando alguma coisa? Porque para mim está travado aqui. Deve estar travado porque tu não clicou na minha tela. Procura aí nos participantes. Eu estou apresentando uma tela assim. Pois é, eu estou vendo aqui, são duas telas. Tem uma você falando e tem a outra apresentação. A apresentação para mim está travada. Não sei se o pessoal também está. Digam aí, galera. Poxa, está normal pro pessoal. Gleison, faz o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a apresentação aqui e iniciar de novo. Porque como tu entrou depois, pode ser que pra ti não esteja aparecendo legal. Tá certo. Parando a apresentação. Reiniciando a apresentação. Vê agora aí como é que tá. João Miguel! Cara, marcar aquele cafezinho aí na sua casa, viu? Conhecer o João Miguel. Vamos combinar. Eita, Miguel. Deu certo aqui, Douglas. Vamos fechar aqui no microfone. Valeu. Prosseguindo, galera. Então, o que são resistores? Resistores são aparelhos criados pelo ser humano para oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, para fazer com que os elétrons passem de forma mais devagar, né? Se puderem, assistam essa aula que aconteceu no dia 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 27. Dia 27 de maio, tá certo? Como revisão. Tentem assisti-la que vai facilitar o entendimento. Mas é isso. Resistores são aparelhos criados pelo homem para oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. E que tipo de resistência é essa? Quando os elétrons passam, ele esquenta. É isso que acontece. Ele usa a energia dos elétrons. Ele consome a energia dos elétrons, a energia potencial elétrica que os elétrons carregam, né? Esse efeito de esquentar é chamado de efeito Joule. A transformação da energia elétrica em energia térmica. Então isso aqui foi a aula antes das férias. Primeira lei de Ohm. Muito importante para a gente dar continuidade e para vocês poderem entender a aula que hoje eu vou apresentar a vocês. Nosso assunto de hoje é a associação de resistores. Por isso vocês têm que saber o que é um resistor. Então, já sabendo que resistor é um dispositivozinho criado pelo homem, né? É esse dispositivo aqui da imagem, tá certo? Esse dispositivo aqui, ó.
Ele é bem pequenininho. Geralmente você vê ele nas placas de circuitos elétricos de aparelhos eletrônicos. Você desmonta o aparelho, né? Tem dentro lá os resistores. E aí o cara que mais estudou isso foi George Simon Ohm. Ele descobriu duas leis. E a primeira lei dele é a lei mais importante para o nosso estudo de hoje, tá? A resistência do condutor, por onde o elétron está passando. Cada material tem a sua resistência. A resistência do ouro é diferente da prata, que é diferente da do cobre, que é esses fios que a gente usa aqui na instalação elétrica. Então, a resistência desse elemento, né, desse dispositivo, desse material que é usado, é quando eu pego a voltagem que está sendo dada a ele, no nosso caso 220 volts, e divido pela corrente elétrica, beleza? Então é isso. Feito a revisão, vou voltar com vocês para o nosso quadro da aula de hoje. Pronto. Esse é o nosso quadro da aula de hoje, onde nós vamos estudar associação de resistores. Aula do dia 19 de agosto. Logo mais o link vai estar aqui. Galera, nós, no nosso dia a dia, nós utilizamos a associação de resistores sem nem nos darmos conta, sem nem nos apercebermos. Quer ver? Aqui tem 3 exemplos de associação de resistores, né? Nas luzes decorativas natalinas, por exemplo, que a gente usa para enfeitar a casa em épocas de Natal. São várias luzes ligadas uma após a outra, uma seguida da outra. Então é como se fossem vários resistores associados. O que quer dizer associar? Se você for lá olhar no dicionário, associar significa por junto, né? Juntar. Obviamente, quando você pensa em associação, uma associação de pessoas é um grupo de pessoas, né? É reunir. Foi mal. Pronto. Voltei. O que significa associar, né? Eu estava aqui. É por junto, é reunir, ou ainda agregar. Então nada mais é do que juntar. Eu vou pegar vários resistores e juntar. Agora com que objetivo? Isso vai depender de cada usabilidade, tá certo? Isso vai depender do para quê que eu quero juntar. Eu quero juntar resistores para produzir mais resistência e diminuir a corrente elétrica, consequentemente, porque se eu estou aumentando a resistência, fica mais difícil para os elétrons circularem, né? Esse conceito, galera, essa intuição de que quanto maior a resistência, mais difícil é para o elétron passar, menor é a corrente elétrica. Isso tem que estar entendido aí por vocês, certo? Desde o final do bimestre passado. Porque se isso não tiver entendido, vocês vão boiar nessa aula de hoje. Então, eu espero que não tenham dúvidas com relação a isso. O que é resistência, o que é voltagem e o que é corrente elétrica. Esse é o momento de falar. Ok? Deixa eu olhar aqui um papo. Se tem alguém aí que ainda não entendeu isso, por favor me diga que eu faço uma breve revisão rápida, ok? Usando o aplicativo que vai ajudá-los a entender o que é resistência, o que é voltagem e o que é corrente elétrica. R, U e I. Digam agora ou calem-se. Digam agora ou falem depois, né? Qualquer momento vocês podem me procurar no WhatsApp ou nas redes sociais para tirar dúvidas. Beleza? Audísio? Fácil, né?
Então, bora lá. Indo pro aplicativo. Cadê o meu aplicativo? Tá aqui. Deixa eu descer a minha tela aqui. Galera, o meu objetivo é relembrar a vocês o que é resistência, o que é voltagem e o que é corrente elétrica. Então vamos lá, eu vou construir um circuito simples. Vou pegar uma lâmpada. E ligá-la a uma bateria. Tá aqui a bateria. Vou mostrar os valores aqui. A lâmpada tem resistência de 10 ohms, ó, e a nossa pilha tem 9 volts. Voltagem, DDP, diferença de potencial, né? A sigla DDP. Isso é a força que empurra os elétrons. É muito também chamada, posteriormente, em capítulos aí do livro de vocês, quando a gente estiver estudando geradores elétricos, é ele que gera eletricidade. Oi. Pode repetir de novo essa sigla, por favor, Douglas? Posso? DDP, né? Diferença... D de tatu? D de dado. Diferença de potencial. D de diferença, D de e P de potencial. Diferença de potencial. Nada mais é... DDP. 2D e um P. Obrigado. Diferença de potencial. Nada mais é do que o que empurra os elétrons, tá? A diferença de voltagem, a mesma coisa. Se eu pegar o voltímetro aqui, ó, e puser um dos terminais aqui e o outro aqui, ó, olha quanto tá dando nele. 9 volts. Então é como se de ponta para ponta da pilha tivesse uma diferença de voltagem de quanto? De 9 volts. É como se em uma ponta da pilha tivesse 0 volts e no outro polo da pilha tivesse 9. 9 menos 0, diferença, né? Diferença significa diminuir, subtrair. 9 menos 0 dá 9 volts. Isso é voltagem. Isso é o que empurra os elétrons. Posteriormente, o livro de vocês vai chamar de força eletromotriz. A força que movimenta os elétrons. Tá bom? Essa é a nossa pilha. Essa é a nossa voltagem. É tanto que se eu fechar o circuito aqui sem a pilha, nada deve acontecer. Deixa eu só terminar de montar o circuito. É um circuito simples, onde eu vou ter uma lâmpada, uma pilha e uma chave, um interruptor. Liga, desliga. Isso aqui, pessoal, é uma revisãozinha, porque já foi falado anteriormente. As aulas estão lá nas plataformas, tentem ver, tá bom? Para poder recapitular, entender melhor o conteúdo. Pronto. Se eu fechar o circuito aqui, ó, sem a voltagem, sem a pilha, sem a diferença de potencial, tudo isso é a mesma coisa, tá certo? Fechar aqui a chave, ó, vou ligar o interruptor, ó. Nada acontece, os elétrons não se movimentam. Só vai existir movimento de elétrons quando eu colocar a pilha aqui. Olha aí, ó. Os elétrons estão se movendo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Como assim? Os elétrons são atraídos pelo polo positivo e são repelidos pelo polo negativo. Por isso está circulando no sentido anti-horário. Beleza? Esse é o sentido real da corrente elétrica.
Só que antes, no passado, quando eles estavam descobrindo prótons, elétrons, né, todo esse conceito estava sendo ainda descoberto, eles pensavam que eram os prótons que se movimentavam, os positivos. Daí, o sentido seria o inverso, seria esse aí. Então, esse é o chamado sentido convencional. O sentido que foi entrado em acordo no passado. Tá bom? Da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Movimento ordenado dos elétrons. Isso é corrente elétrica. Decorem essa definição. 4 palavrinhas. Movimento ordenado dos elétrons. Beleza? Então é isso. O que é voltagem? É quem manda. É tanto que se eu aumentar a voltagem, ó, os elétrons circulam mais rápido. Eu estou aumentando a força da pilha. O brilho da lâmpada é mais intenso. Está se gastando mais energia. Tranquilo? Se eu diminuir a voltagem, vou deixar onde estava, 9 volts. Diminui também a velocidade dos elétrons, né? Agora, se eu mexer na resistência, a resistência aqui está fazendo o papel dessa lâmpada, tá? Então, cuidado, eu não estou dizendo para vocês que lâmpadas são resistores, porque não são. O que é um resistor? A gente acabou de ver. Resistor é um aparelho criado pelo homem, tá certo? Para oferecer resistência para a corrente elétrica. A lâmpada, a função dela não é oferecer resistência à corrente elétrica. A função da lâmpada é, obviamente, pegar corrente elétrica e transformar em que tipo de energia? Qual a função de uma lâmpada, galera? Iluminar um ambiente, beleza. Energia luminosa. Isso aí, Cadu. Estão comigo, show de bola. Então é isso. Essa revisãozinha está servindo para a gente aprender, relembrar, tá certo? O que é voltagem, o que é corrente elétrica, o que é resistência. Reparem que eu vou mexer na resistência agora. Eu vou diminuir a resistência. O que está acontecendo com os elétrons, ó? Eu diminuí a resistência. E os elétrons ficaram mais rápidos. Ou seja, está mais fácil de passar. Esse é o conceito que eu quero que vocês entendam. O que é resistência? É algo que barra a corrente elétrica. Se eu aumentar a resistência, ó, os elétrons vão tendo mais dificuldade para poder passar. Estou aumentando a resistência. Até que vai chegar uma hora, se eu aumentar muito a resistência, ó, que eles quase não se movimentam. Se eu diminuir demais a resistência, aí pega fogo a pilha, ó. Que eles estão passando com tanta velocidade que esquenta. Feita a revisão, beleza? Vou reiniciar aqui. A gente vai para a aula de hoje, voltando para a aula de hoje. Não sem antes eu checar se vocês estão realmente aí, de boa, até agora. Tudo entendido? Tranquilo e calmo? Só fiz relembrar o que já estudamos anteriormente. Tem tudo a ver, né, Aldísio? Bobina tem tudo a ver. A gente vai estudar ela um pouquinho mais lá na frente, quando a gente estiver no assunto de geração de energia. Show, galera. Então, para a aula de hoje, o que significa associar resistores é eu juntar resistores. E aí estão alguns exemplos do nosso dia a dia. Primeiro exemplo, 3 exemplos eu estou trazendo. A gente usa associação de resistores sem nem perceber, tá?
na decoração de Natal. São várias luzes ligadas umas nas outras, seguidas. Isso é uma associação de resistores. A instalação elétrica de uma casa, ó, todas essas luzes do teto, todas as tomadas aonde eu posso ligar um eletrodoméstico, tá? Estão em paralelo. Já as luzezinhas de Natal, hoje em dia as mais modernas são em paralelo, mas antigamente era em série. Série paralelo, o que é isso que eu estou falando, né? É exatamente nossa aula de hoje. E aqui, o terceiro, galera da informática aí, que deve estar reconhecendo tudo isso aqui, né? Capacitores, resistores. Então, isso é uma foto de uma placa-mãe, de uma placa de circuito impresso, né? Onde vários elementos estão aí, e dentre eles os resistores. Aqui esse azulzinho com preto, ó, é um resistor. Tem muitos capacitores e tem muitos resistores de vários tipos. Eu trouxe aí alguns exemplos para vocês verem aonde são usados no nosso dia a dia. A gente usa sem nem perceber. Prosseguindo. Como é possível associar? Como é possível juntar resistores, pessoal? De duas formas. Três, na verdade. Uma é paralelo, associação em paralelo. A outra é associação em série. A gente vai começar a ver por ela, que é mais simples. Depois a gente vai passar para a associação em paralelo. Depois a gente vai ver a associação mista. O próprio nome está dizendo. É série junto com paralelo. Vocês vão entender já já. Então, o que é uma associação em série? Um dos assuntos mais importantes para os exames externos que vocês vão enfrentar é esse. Circuitos elétricos, tá? Associação de resistores, brilho de lâmpadas. Isso cai com força no Enem. Então, como associar? Como é que eu posso juntar resistores em série? Olha só o que está escrito aqui. 2 ou mais resistores estão associados em série quando? Quando eles são interligados de modo a constituir um único trajeto condutor. O que é isso? Resumindo, em outras palavras, quando tem um único caminho. Quando não existe mais de um caminho para os elétrons. Quando só existe um caminho, o elétron sai da pilha. Olha aqui, ó. O elétron sai da pilha, passa pelo ponto A, siga o meu mouse aqui, ó. Aí vem, passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 3 e volta para a pilha. Ok? Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Enfim, a mesma corrente elétrica, ela não se divide em ponto algum. Então, quando os resistores são interligados, um após o outro, um depois do outro, um seguido do outro, de modo a constituir um único caminho, um único trajeto condutor. Entendido? Resumindo, não tem nós. O que é um nó? Um nó é esse aqui, ó, diferente do paralelo. Olha o paralelo. Vamos estudar comparando os dois, que é mais fácil de entender. Olhando para a pilha, tá certo? Sentido convencional da corrente elétrica. Sai daqui do polo positivo, sobe, aí bem aqui, ó, é como se tivessem 3 fios juntos aqui, unidos, né? Como se fosse uma emenda. Esse ponto, a corrente elétrica vai se dividir em 3. Então não existe mais um caminho só. Agora existem 3 caminhos para a corrente elétrica percorrer. Ela vai se dividir. Diferente do paralelo, ou do série, né? Diferente desse aqui que a gente está estudando. Oi, deixa eu voltar aqui. O Cabo está perguntando se as fiações dos postes de energia é das fiações séries. Tá. Obrigada, Elícia. Galera, eu não tô vendo o chat de vocês enquanto eu explico. Então, quando surgir a dúvida, ou fala comigo, ou então coloca aí no chat, que de vez em quando eu vou estar vindo de volta. Por favor, me chamem a atenção, como a Elícia fez. Eu acho que foi a Elícia, né? Reconheci pela voz. Obrigada, Elícia. Perguntinha do Cadu, então.
as fiações dos postes de energia é um tipo de associação em série? E aí? Eu respondo agora ou eu deixo para vocês responderem essa pergunta aí? Porque é uma das perguntas que, se vocês conseguirem responder, vão demonstrar para mim que estão entendendo o conteúdo, entendeu? Mas eu vou fazer uma parecida. Vou fazer uma pergunta parecida, tá? No final. Deixa eu responder essa do Cadu. Cadu, nos postes de energia, geralmente tem 3 ou 4 fios, tá? Um é o chamado neutro. Os outros 3 são fases. As casas mais simples usam monofásico. Você tem lá na sua conta de energia dizendo se o seu sistema é monofásico, bifásico ou trifásico, tá? É como se fosse um fio de energia elétrica que chega à corrente elétrica e o outro que volta. O normal é isso, é ter um por onde a corrente elétrica vai e o outro por onde a corrente elétrica volta. Lembram que tem que ter um caminho fechado? A sua residência é desse jeito. A sua residência nada mais é do que algo que tem que ser ligado na rede elétrica. Tem que formar um caminho fechado. Elétrons têm que sair da rede elétrica, da Enel, sei lá como é que fala, passar o circuito elétrico da sua casa, que essa é a pergunta que eu vou fazer no final da aula. O circuito elétrico da sua casa é em série ou em paralelo? Essa é a pergunta elétrica. Essa é a pergunta que eu vou lhes fazer no final da aula, tá bom? Os circuitos elétricos residenciais são em série ou são em paralelo? Estou respondendo a pergunta do Cadu. Lá fora, os postes são ligados em série ou são ligados em paralelo? Na verdade, eles são ligados em grupos, né? Estava explicando que tem 4 fios. 3 por onde chega a corrente elétrica e 1 por onde ela volta. 3 fases e um neutro, tá bom? Hoje em dia tem um quarto que é o aterramento. Mas isso aí é outra história. Mas e aí? A Fortaleza, por exemplo, ela é dividida em subestações. Como tem muitos bairros em Fortaleza, cada bairro ele é dividido e ligado em paralelo. Porque se for ligado tudo em série, tudo na mesma rede, além de sobrecarregar, que seria um problema, né? Faltou energia, não faltaria em tudinho. Vocês vão perceber isso no fim da aula. Essa é a principal diferença de série e de paralelo. Ok? Então, como é a energia lá fora? As fiações dos postes lá fora. As fiações dentro de um mesmo bairro, tá certo? Elas são interligadas em série. Mas passando de um bairro para o outro, de uma subestação para outra, são ligadas em paralelo. Para que quando uma para, a outra possa continuar a funcionar. Respondido? Vai ficar melhor de se entender mais na frente. Eu estava falando do que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. Essa é a definição. 2 ou mais resistores estão associados em série quando são interligados de modo a construir um único trajeto, um único caminho para a corrente elétrica. Já o paralelo, 2 ou mais resistores estão associados em paralelo quando são interligados de modo que fiquem todos submetidos à mesma DDP, diferença de potencial. Todos ligados no mesmo ponto. Olha aqui, ó. Vai ficar mais claro agora. Vocês vão entender de vez agora. Vamos lá para o nosso aplicativo. Eu vou pegar 2 lâmpadas e ligar em série. Aonde uma acaba,
a outra começa. E daqui vai para a nossa pilha. Olha só. Deixa eu botar uma chave liga-desliga para poder ficar melhor. Esse circuito que eu estou construindo é o circuito em série, pessoal. Existe um único caminho para a corrente elétrica. Deixa eu aumentar só um pouquinho a voltagem, botar 10 volts, para ficar bem redondinho. 10 volts, aí eu tenho 2 resistores, cada um com 10 ohms. Como é que seria em paralelo? Vou pegar 2. Associar em paralelo significa eu juntar eles num mesmo ponto. Eu uni eles, não um seguido do outro, mas um e o outro ligados nos mesmos terminais, ó. E aqui fora eu vou botar a nossa pilha. Deixa eu botar a chave liga-desliga. E fechar o circuito. Olha aí, ó. Observem que a corrente elétrica sai da pilha. No circuito em paralelo existe um ponto onde ela se divide. Esse ponto é chamado de nó. Já no circuito em série não tem nenhum nó. Não tem pontos de divisão onde a corrente elétrica se divide e nem onde a corrente elétrica se junta, que o outro nó. No circuito em série, cada um desses pontos são chamados de terminais. Terminais são nada mais do que terminais de ligação. Não existem nós, pontos de divisão da corrente ou pontos onde a corrente se junta. Não existem nós, tá bom? No circuito em série. Essa é uma das principais características que vai te fazer perceber: esse circuito está em série, esse outro está em paralelo. Ok? São percorridos por correntes elétricas de igual intensidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A corrente elétrica que sai da pilha, aqui no circuito em série, circuito da esquerda, tá? O circuito da esquerda aí, ó. A corrente elétrica que sai da pilha, ela não se divide em momento algum, como já foi dito. Então, a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor 1 é a mesma corrente elétrica que vai passar pelo resistor 2. Então, vamos medir a corrente elétrica. Tá saindo quantos amperes aqui? 12. Oi! 12. Por que a intensidade do negócio aí paralelo ficou tipo maior? Tipo, tem mais luz do que o em série? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Cara, vocês quando perguntam, essas perguntas de vocês, elas me mostram que vocês, além de estarem entendendo o conteúdo, é como se ao responder eu tivesse que responder um pouquinho mais na frente, entendeu? Como assim, ó? Ó a pergunta da Elícia. Tu botou no chat não, né, Elícia? Não, botei não. Tá. A pergunta da Elícia foi o seguinte, galera. Por que a intensidade
do brilho das lâmpadas que estão em série está menor do que a intensidade do brilho das lâmpadas que estão em paralelo. Vocês podem ver que tem mais raiozinhos de luz saindo aqui, ó, do paralelo. Excelente observação, né? Poucos observam isso. Na verdade, nós estaríamos fazendo isso aqui na realidade, no laboratório, caso estivéssemos presencialmente, mas não estamos. Que ódio. Mas por quê? Por quê? Elícia, tu concorda comigo que quem manda no brilho da lâmpada é a velocidade com que os elétrons estão passando ali, tá certo? Quanto mais rápido os elétrons passam ali, significa que tem menos resistência, mais brilho. É isso que está acontecendo aqui no paralelo. Então, para vocês entenderem melhor o porquê, eu vou colocar um aparelho que mede a corrente elétrica, ó. Pronto. Aqui no de série, observem, está passando 0,5 amperes em cada uma dessas lâmpadas. Se eu botar esse amperímetro, que é o nome desse aparelho, aqui no meio das duas, ó, vai ficar melhor de vocês entenderem ainda. Eu vou botar ele bem aqui. Pronto, ó. A corrente elétrica está dando 0,5 amperes. Se a gente fizer isso no outro aqui, Douglas, é como se a corrente tivesse se dividido, é isso? é exata. Olha aí, tá saindo quanto de corrente elétrica? Se eu perguntar para vocês, tá saindo quanto de corrente elétrica no circuito em série? Tá saindo quanto da pilha de corrente elétrica? Porque aqui no paralelo tá saindo 2 amperes, ó. Tá saindo 2 de corrente, 2 amperes. Os elétrons estão mais velozes. Já aqui na pilha tá saindo quanto? Eu vou botar um outro amperímetro só para vocês se ligarem. Aí, ó. Sai da pilha 0,5. Passa por um resistor. Quanto de corrente? 0,5. Tá aqui, ó. O outro amperímetro medindo, ó. Aí passa na outra quanto também? 0. Galera, não tem pontos de divisão. A corrente não se divide no circuito em série. Então, cada lâmpada está sendo percorrido por menos corrente. A nossa pilha é a mesma. 10 volts e 10 volts, tá? As nossas pilhas são a mesma. Só que aqui no circuito em série passa menos corrente. Já aqui no circuito em paralelo, ó, sai da pilha quanto, ó? 2 amperes. Enquanto que no circuito em série sai só meio ampere. 0,5 ampere. Isso por quê? Porque na resistência em série tem mais resistência. As resistências se somam. Se tem mais resistência, mais dificuldade para a corrente, ela passa mais devagar. Bem lento. Pouca corrente elétrica, pouco brilho. Tá dando para entender? Pelo fato do circuito estar em paralelo, a corrente se divide. Mas em compensação, tá saindo mais corrente da pilha. Aí você pensa, isso significa o quê? Se tá saindo mais corrente da pilha, é porque esses 2 resistores que estão em paralelo, eles não têm muita resistência. Quando eu associo em paralelo,
O que é que acontece com a resistência total? Ela cai. Quando eu associo em série, o que é que acontece com a resistência? Ela aumenta. Então, aonde tem muita resistência, circuito em série, tem pouca corrente, pouco brilho. Então, no caso, o em série, ele está menos intenso porque tem maior quantidade de resistência, porque tem 2 resistores um seguido do outro. Em série, exato. Um seguido do outro, em série. Se eles estão em série, tem mais resistência. E aí tem pouca corrente elétrica, pouco brilho. É exatamente isso, Elise. Beleza? Já no paralelo, quando eu boto os resistores não em série, mas em paralelo, o que que acontece com a resistência? A total, a resistência equivalente, que a gente vai aprender a calcular hoje. A resistência total, ela diminui, ela cai. E aí é como se eu estivesse ligando a pilha num resistor bem fraquinho. Se o resistor é fraco, se ele não consegue barrar muito a corrente elétrica, claro que vai passar mais corrente elétrica, mais brilho. Tranquilo? Deixa eu concluir então aqui a aula, que a gente vai só para as perguntas de vocês. A associação em série é isso. Existe um único caminho para a corrente elétrica. Características. São percorridos por correntes elétricas de igual intensidade. Óbvio. A corrente que sai da pilha é a mesma que passa em tudinho. Já a DDP, a voltagem da nossa pilha, ela é dividida. Como assim, pessoal? Olhem para cá. Vou pegar o voltímetro. Beleza? Aí eu vou medir aqui quanto é que vale a nossa pilha. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 10 volts. Agora eu vou medir quanto que está indo para cada resistor. Vou botar um aqui embaixo e outro aqui onde tá entrando e onde está saindo a corrente. Ó. Olha aqui a voltagem no nosso voltímetro. A nossa pilha é de 10 volts. Mas esses 10 volts tá lá nos terminais do resistor? Ah, não. Tá quanto lá? Ó? Tá 5 volts. E no outro resistor, tem quanto de volt lá? Ó? 5 volts. Então é como se a minha pilha, que vale 10 volts, ó, estivesse sendo dividida. Então observem, estou falando do circuito em série. A corrente elétrica é igual, a corrente elétrica total, ela é igual em todos. É a mesma corrente que passa no 1, no 2, no 3, porque ela não se divide. Não tem outro caminho para a corrente elétrica, para os elétricos. Agora, falando de voltagem da nossa pilha, a nossa pilha é dividida. Tá aqui, ó, segunda característica. A DDP total é dividida para cada um dos resistores. Então, se eu tenho 10 volts na minha pilha, vai ser 5 volts para um resistor e 5 volts para o outro, se os resistores forem iguais. Beleza? Agora olha no paralelo. É o contrário. Observem, a corrente elétrica que sai da pilha, ela vai ser dividida. Então não vai ser a mesma corrente elétrica. No circuito em série, era a mesma corrente elétrica que passava em tudinho. No circuito em paralelo, tá aqui. Olha a primeira característica. A corrente elétrica total, a que sai da pilha, ela é dividida. Aonde, pessoal? No nó. Ela é dividida bem aqui, ó. A corrente elétrica total que sai da pilha, ela é dividida aqui no nó. Dividida proporcionalmente para cada resistor. Então vai 1 ampere para cima e 1 ampere para baixo. Eu estou falando de elétrons em movimento. Estou falando de corrente elétrica. Já quando a gente vai medir a voltagem, olha só.
A nossa pilha tem 10 volts. Olha para o voltímetro aqui, ó. 10 volts. Quantos volts vai ter aqui nesse resistor de baixo? Olha lá no voltímetro, ó. 10 volts. Quanto é que tem no voltímetro de cima, ó? 10 volts também. Ou seja, a minha pilha, a minha DDP, a minha voltagem, ela não é dividida. O que é dividido aqui é quem? Que é dividido aqui nesse nó é a corrente elétrica. Essa é a principal diferença dos dois. Falando dos resistores em série, são percorridos por correntes elétricas iguais. Falando do paralelo, a corrente elétrica é dividida. Agora falando de voltagem, a segunda característica, a DDP, a voltagem da pilha, ela é dividida. Então se a minha pilha tem 10 volts, vai ser 10 volts dividido para cada um dos resistores em série. Já em paralelo, a voltagem a qual eles são submetidos tem igual intensidade. Ou seja, a voltagem que eles têm nos terminais deles, ó, é a mesma da pilha. A minha pilha não é dividida. O que é dividido aqui é a corrente elétrica. Beleza? Essa é a principal diferença que eu quero que vocês entendam. Enquanto no de série, a corrente elétrica que sai da pilha é a mesma que passa em um resistor e é a mesma que vai para o outro e volta para a pilha. A minha voltagem, a minha pilha, ela é dividida. Vou medir mais uma vez, ó. Se eu medir aqui nos dois, pessoal, ó, juntos, tem 10 volts. Ó, aqui, ó. Mas se eu medir em um só, tem quanto, ó? 5 volts. Então é como se a minha pilha estivesse sendo dividida para cada um deles. Isso não acontece no paralelo. A voltagem que eu tenho aqui em cada um deles, vamos medir nesse de cima, ó, é 10 volts, a mesma voltagem da pilha. A pilha tem 10 volts, ó. Então a voltagem não é dividida. O que é dividido é a corrente elétrica, que se divide nesse nó. Já no outro circuito, corrente elétrica não se divide, porque não tem nó. O que se divide é a pilha. Isso é o que eu quero que vocês mais entendam. Isso é o que manda no brilho das lâmpadas, como a Elícia perguntou, tá? E principalmente, a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? Nós temos quanto tempo ainda? São 2h30. Fala, meu Deus. Nosso tempo de aula já acabou, é isso? Marquei de 1h30 às 2h30, foi isso mesmo. Meu Deus do céu. Vou terminar com vocês aqui. Aula pra passar voado, meu irmão. O que é resistência equivalente? Resistência equivalente é uma só que substitui todas. Então, como é que eu posso calcular uma resistência que substitui todas? Ela é chamada de resistência equivalente. Em série, basta eu somar. Por isso, Elícia, que eu disse que quando a gente associa em série, a resistência faz é aumentar. Porque a gente está somando. Já em paralelo, é desse jeito, ó. 1 sobre o resistor total, que é quem eu quero encontrar, aquele que substitui todos, é chamado de resistor equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, quantos resistores estiverem em paralelo. No final dessas contas, o resultado final acaba sendo bem pequeno.
Enquanto em série, a gente está somando, o resultado só cresce. Em paralelo, a gente está somando os inversos. Isso faz com que o resultado diminua. O resultado final diminua. Por isso que a gente tem mais brilho. Tá? E concluindo nossa aula, pessoal. Respondam-me a pergunta. Olha só. Caso as nossas residências fossem em série, na hora que um desligasse, eu vou cortar aqui, ó. Cortei. O outro se apagou. Já no de paralelo, eu vou cortar aqui, ó. Na hora que um queima, o outro continua funcionando. Então respondam para mim. Nossas residências são em série ou são em paralelo? As ligações elétricas das nossas casas. Paralelo. Em paralelo, porque já pensou? Show de bola, paralelo. Aí a galera respondendo, ó, paralelo. Por que paralelo? Porque se uma lâmpada queimar, a TV que eu tô assistindo não vai se apagar. A geladeira não vai desligar se uma lâmpada queimar. Né? Por isso é prova de que tudo está ligado em paralelo nas nossas casas. Porque caso um queime, como eu botei aqui, ó, o outro continua funcionando. Beleza? Deixa eu ver o que é que rolou aqui. Douglas, me responde só uma coisa. Pode dizer, Alicia. No paralelo, no caso, a corrente elétrica é dividida, né? Sim. No nó. Agora sim, vai ser dividida igualmente a corrente elétrica, independente de um resistor ser maior e outro menor? Excelente pergunta de novo. Porque no caso, os dois são o mesmo valor, né? Mas se um fosse maior e o outro menor, então, a corrente ia ser dividida igualmente. Eu vou diminuir o valor de um. Tu observa o que acontece. Dois ohms, ó. Tá vendo aí? Isso responde tua pergunta? Né? Porque tua pergunta foi: a corrente elétrica se divide igualmente? Olha a velocidade com que os elétrons estão passando aqui em cima. Compara com o que eles estão passando aqui embaixo. Ó. A corrente elétrica não se divide igualmente. A corrente elétrica só se divide igualmente se os resistores forem iguais. Por isso está aqui, ó, em paralelo. Então, no caso, elas são divididas proporcionalmente. Né? Exatamente. Olha o que está escrito aqui, ó. A corrente elétrica total, ela é dividida proporcionalmente para cada resistor. Aonde eu tenho menos resistência, passa mais corrente. Aonde eu tenho mais resistência, que é nesse de baixo, passa menos corrente. Obrigado pela pergunta. Cara, isso é tão esclarecedor, né? As perguntas que vocês fazem ajuda tanto a entender. Show de bola. É isso aí, galera. Eu dou fim à nossa aula por hoje. Tá encerrada, tá certo? E aí, esse material vai estar salvo. Essa aula está sendo gravada. Eu vou dar fim à gravação agora. E à noite eu posto. Tranquilo? Todo esse material. Tanto o meu quadro, quanto essa aula gravada, o link dessa aula gravada, para que vocês possam assistir novamente e ter mais dúvidas, porque é só assim que acontece o aprendizado. É pelas dúvidas, é pelo erro que a gente aprende, né? Tentando. Beleza? E saudade só aumenta. A minha saudade com vocês, ó. Tomara que voltemos logo, em segurança, claro. E é isso. Dou por encerrada a nossa aula. Bye, bye. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Valeu, Doguinha. Obrigado, irmão. Valeu, Gleidson. Valeu, galera. Obrigado pela presença de todos.